Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? Depois de muito tempo, acho que faz um tempinho que eu não converso com vocês sobre nada envolvendo a Bíblia e tudo mais, né? Aliás, eu sempre citei, né, algumas coisas aqui envolvendo a Bíblia desde quando eu criei o canal. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês são ali inscritos mais velhos em si, de um tempo atrás, né? Lá de 2015, por aí, você se lembra que eu fazia aperitivo literário e eu recitava algumas coisas da Bíblia, né? Inclusive essa edição que eu vou mostrar já já pra vocês, já apareceu aqui no canal já lá desses anos aí, tá bom? De 2015, 2014 não, 2015, 2016 por aí, tá bom? Mas enfim, vou tentar conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo São Mateus, que é um dos livros da Bíblia, mais especificamente ali do Novo Testamento, tá bom? Para quem não sabe, a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes de começar esse vídeo, tá bom? Eu quero deixar alguns adendos aí. Primeira coisa, tá bom, é que eu não vou dar aula de teologia aqui, porque eu não tenho o conhecimento necessário, também porque, tá bom, não tenho formação para isso. Então, a minha intenção aqui não é dar aula de teologia, nem nada do tipo, ou também a minha intenção também não é pregar a palavra de Deus, algo do tipo, tá bom? Porque eu não sou padre, não tenho pretensão nenhuma de ser, tá bom? Deixando isso muito bem claro antes de começar a falar sobre esse livro, tá bom? Que é um dos livros da Bíblia, tá, gente? Dentro do Novo Testamento, ali você tem uns evangelhos, tá bom? São 4 evangelhos, né? Que é o Evangelho segundo São Mateus e os outros aqui que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas, enfim, são livros bem curtinhos, tá bom? Esses, sei lá, dentro dessa minha ediçãozinha aqui deu umas 30, 40 páginas, 20 e poucas, eu não lembro ao certo, mas é bem curtinho, tá bom? Dependendo da sua edição da Bíblia, você vai perceber que é bem curtinho. O que acontece também é que o Evangelho segundo São Mateus é também um dos livros da Bíblia mais adaptados para o cinema. Se você for prestar atenção, tá bom? Nos filmes de cinema, de Hollywood e tudo mais, você percebe que o Evangelho segundo São Mateus é um dos mais adaptáveis, né? Por quê? Porque o Evangelho segundo São Mateus aborda ali, tá bom, o nascimento de Jesus Cristo, a sua vida adulta ali, tá bom, o que ele vai pregando ali, o que ele vai vivendo ali, os ensinamentos que ele vai fazendo, até chegar à sua morte e depois, né, a ressurreição. Os outros livros do Evangelho também são bem adaptáveis aí para o cinema. Inclusive tem versões bem longas, né, de 3, 4 horas, né? Dá para encontrar algumas versões aí no YouTube, acredito eu, tá? Outra questão também é que não só o Evangelho segundo São Mateus é um dos livros mais adaptados aí para o cinema quando se trata da história de Jesus Cristo, porque também é um dos mais emocionantes. Mas também temos que lembrar em questão a Gênesis, o Apocalipse, enfim, tudo mais. Esses também são livros bem adaptados aí para o cinema. Tá bom? Inclusive essas versões de destruição do mundo, você percebe que também cita bastante esse último livro da Bíblia, né? O Apocalipse e tudo mais. Eu vou mostrar aqui as minhas versões da Bíblia, tá bom? Tem essa daqui no Kindle, né? Que é uma versão bem mais curtinha. Aqui reúne os 4 evangelhos, né? Especificamente também temos aqui o Evangelho segundo São Mateus. Aqui temos a tradução do Frederico Lourenço, tá bom? Para quem não sabe quem é Frederico Lourenço, tá certo? Ele traduziu ali a Ilíada, a Odisseia. Então, assim, não estamos falando de qualquer tradutor, estamos falando de o tradutor, tá bom? Porque ele tem no seu catálogo aí de tradução, tá bom? A Ilíada, a Odisseia e também a Bíblia. Assim, tá bom? O cara é o cara, né? E ele também traduziu ali Ilíada e Odisseia através da Companhia das Letras, né? Ele foi ali o tradutor, acho que ainda é, né? Da Companhia das Letras. Então, além dessa versão aqui, tem essa versão aqui da Bíblia. Essa daqui é a versão de edição pastoral do Novo Testamento. É uma versão, a minha tá bem velhinha, mas você encontra no livro bem mais grande, né, que reúne os dois livros, né, tanto o Novo Testamento quanto também o Velho Testamento. E essa foi a edição a qual eu li grande parte aqui, tá bom? A maior parte do livro eu li através dessa versão aqui, que já apareceu no canal várias vezes aqui no Lendo Querendo, desde 2015, quando eu fazia os aperitivos literários. Tá? E tem também essa versão aqui que não é minha, é da minha mãe. Aliás, todas essas versões aqui é da minha mãe, só que eu fiz emprestado para ler. Tem essa daqui, que é bem grandona. Essa daqui é de altar, né? Essa daqui é a versão da Bíblia que os padres acreditam que é a versão católica, né? né? A versão mais durada e tudo mais, dá pra você ver. Eu não vou ler a tradução, né? Quando eu for fazer a comparação de tradução aqui, né? Pra vocês escolherem a melhor, né? Quem pretende comprar, eu vou deixar todos os links de compra lá embaixo na descrição do vídeo. Então, assim,
eu vou ler um trechinho de cada uma. Menos dessa daqui, porque eu acho que não vale a pena ler o trecho dessa daqui, porque vocês não vão encontrar facilmente essa edição aí. Só se for em sebo, sei lá, acredito que não vai encontrar facilmente não, tá? Mas de qualquer forma, tá certo? Pretendo ler ali dessas 3 edições aqui que são mais conhecidas, né? São as traduções mais conhecidas da Bíblia, tá bom? Deixa eu só virar o livro para cá, para ficar mais elegante pro vídeo, tá certo? Antes de conversar sobre a Bíblia, tá, gente? Eu quero deixar muito bem claro aqui, porque tem muita gente que lê, tá bom, esse livro da Bíblia, né, a Gênesis, ou seja, qualquer um, e não sabe exatamente o que é a Bíblia. Então vale ressaltar. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é. Dentro da Bíblia, tá certo? Do grande livro da Bíblia, né, que reúne o Antigo e o Novo, o Velho, o Antigo e o Novo Testamento, você tem ali, tá certo? Os textos de apoio, né? Quando você pega Bíblias assim grandinhas, logo no início tem vários textos de apoio. Eu acredito que eu esteja repetindo muito tá bom nesse vídeo, mas me perdoe. Enfim, deixa eu começar aqui, pronto. Então, o que é a Bíblia? Eu vou dar uma lida aqui nesse textozinho bem curtinho sobre a Bíblia. É a coleção dos livros considerados pela igreja como escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Pronto. Ó, que contém a palavra de Deus. Isso é claro, isso todo mundo sabe. A Bíblia é uma mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens. Né? Tem muita gente que lê a Bíblia sem saber exatamente o que é ela. E assim, antes de embarcar, né, a ler a Bíblia e tudo mais, né, porque eu só estou fazendo resenha aqui do Evangelho segundo São Mateus, mas é claro que já li ali a Gênesis e também já li o Apocalipse, então eu pretendo reler um dia e tudo mais, que são bem mais conhecidos aí da Bíblia, né? O que acontece, tá certo? Aqui, né, nessa introdução aqui, você tem ali algumas dicas de por onde começar. E a grande dica aqui, eu deixei até no post-it aqui, é começar a partir dos livros mais fáceis, né? E aí você tem toda uma divisão aqui, né? De como ler a Bíblia e tudo mais. Eu vou tentar aproximar, mas não sei se vai dar para vocês verem, tá bom? Mas enfim, tem toda uma divisão bem bacana. Dentro ali do, né, Novo Testamento, você tem ali o Mateus, o Marcos e o Lucas, né? Eu esqueci de dizer isso para vocês. Mas enfim, dentre uma dessas dicas aqui, você tem ali a dica de começar pelos 4 primeiros evangelhos, né? Os 4 evangelhos aqui da Bíblia, né? Os 4 evangelhos, depois você ir para os Atos dos Apóstolos, depois você ir Ruth, Tobias, Judite e Esté, as cartas mais breves de São Paulo e as 3 de São João, os livros de história do Antigo Testamento, as outras cartas do apóstolo, os livros sapienciais, e aí você tem os livros dos profetas do Antigo Testamento, e por último você tem o Apocalipse, e depois você voltar lá para a história do começo, que é da Gênesis e tudo mais. Então, a dica aqui para começar a ler a Bíblia é começar pelos 4 evangelhos, tá bom? Pelo menos a grande dica aqui é essa. Então eu peguei essa dica e eu acredito que seja, de uma certa forma ou de outra também, a mais fácil de você começar a ler a Bíblia. Tá bom? Porque o Evangelho segundo São Mateus, gente, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Todo mundo conhece, né? Enfim. Então, essa pelo menos é a grande dica aqui. Vamos ver outros textos de apoio que tem aqui. Porque é importante ler a Bíblia, né? Lembrando que eu vou conversar aqui sobre a Bíblia como forma literária e não como forma de né, católica e tudo mais, como muita gente que, né, talvez queira. Não vou conversar sobre dessa forma aqui não. Mas, tá certo? Porque é importante ler a Bíblia. Os livros da Bíblia apresentam um conteúdo de extraordinária variedade. Acham-se aí, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, é ateu, né, e tudo mais, mas que lê a Bíblia como forma de entender um pouco os povos antigos, a história, né, a sociedade, a política, né, a composição social da época e tudo mais. Tem muita gente que lê a Bíblia, né, por essa via histórica e não por essa via religiosa, tá bom? Aqui você tem os fragmentos da epopeia, narrações propriamente históricas, listas genealógicas, narrações episódicas ou romanceadas, oráculos proféticos e sermões, textos legislativos, poemas e orações, ensaios filosóficos, um canto de amor e, por último, cartas. Então, isso é o que reúne ali a Bíblia, né? E o que faz dela ser, né, muito importante de uma certa forma, certo?
acredito que dos textos, não, eu marquei outros textos de apoio aqui, tá certo? Sobre a questão do Evangelho. Mas antes de ser um livro, o Evangelho foi uma palavra pregada. Olha, antes de ser lido, ele foi ouvido. Como o Senhor Jesus tinha falado, assim falaram os apóstolos depois de sua morte. Mas eles não se contentaram em transmitir sua doutrina, acrescentaram ali um testemunho sobre sua vida e suas ações. O que ele fez, o que ele ensinou, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Então eu me lembro que quando eu li essa partezinha aqui, que eu até marquei como marcador, eu fiquei surpreso porque eu não sabia. Eu fiquei surpreso porque assim, o Evangelho segundo São Mateus e os Evangelhos, acredito eu, eles foram mais falados, tá, gente? Ele passou pelo processo de fala primeiro, né? Eles foram contados, tá bom? E depois eles foram escritos, né? E há, inclusive, né, teorias de que o São Mateus só escreveu esse livro bem depois dos acontecimentos, né? E tudo mais. Então, falado, depois escrito, depois se tornaram livros. Dentro dos textos de apoio, eu creio que eu só marquei esses mesmos, tá bom? Pelo menos dessa edição eu marquei esse. Dos textos de apoio aqui, tá bom? Deixa eu ver o que eu marquei mais aqui. Marquei um texto bem bacana, ó. Jesus não deixou nada escrito. Ó, ele pregou, ensinou e colocou em prática o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade que o perseguiu, prendeu e matou. Bom, dos textos de apoio aqui também, creio que eu só marquei isso. Sim, eu também marquei nessa partezinha aqui, que é a parte da introdução dessa ediçãozinha aqui ao Evangelho segundo São Mateus, eu marquei uma coisa interessante. Ó. De todos os evangelistas, né, dos 4 evangelhos aqui, Mateus é aquele que apresenta a didática mais clara. E aí ele vai falando aqui sobre a questão do prólogo da narrativa, né, da morte e da ressurreição de Jesus. Achei isso interessante, até então eu não sabia, mas enfim, temos versões e traduções aqui diferentes. Aqui, nessa edição aqui da Bíblia do Novo Testamento, essa ediçãozinha aqui só reúne só o Novo Testamento, é bem conhecida, tem uma coleção grandona, tá muito conhecida, né, traduzida por Federico Lourenço, né, com partes da Bíblia, né, as divisões da Bíblia. Então aqui você tem o Novo Testamento e temos textos de apoio excelentes aqui, muito bons mesmo, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro que eu anotei, ó. Na segunda metade do século I da era cristã, o manancial, já desse tão rico de textos em língua grega, veio enriquecer-se ainda mais com o aparecimento de 4 textos que mudaram para sempre a história da humanidade. Nesses textos, o leitor escolarizado da época ter-se-ia confrontado com uma temática muito diferente do que conhecia de Homero, Sófocles ou Platão, que também são ali de épocas parecidas a essa, né? Há uma ligação ali, né, entre a história também, se você for analisar, né, quando você pega esses livros e tudo mais. Olha, pois nesses 4 textos não se falava das façanhas heróicas de reis e de guerreiros, nem se reportavam as conversas de aristocratas atenienses com o lazer e o dinheiro para se dedicarem à filosofia. Aqui falava-se de pescadores e de leprosos, falava-se de pessoas desprezadas pela baixa condição da sociedade, pelas suas deficiências físicas, pelos seus problemas de saúde mental, falava-se de figuras femininas que não eram as rainhas e princesas da epopeia e das tragédias gregas, mas sim mulheres normais da vida real, e se queixarem da lida da casa ou a exercerem talvez a mais antiga profissão do mundo. Ó, acima de tudo, nesses 4 textos falava-se de certo homem, filho de um carpinteiro nazareno, um homem carismático, cheio de compreensão por todo tipo de sofrimento humano, um homem que, apesar de não ter praticado crime algum, acabou por morrer crucificado como se fosse um criminoso no meio de 2 ladrões. Né? Aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? Poder da empatia que Jesus tinha, né? Ó, esse homem que muitos foram reconhecendo como ungido, né, que significa Cristo, né, Cristo de Deus e até como filho de Deus. Era portador da mais extraordinária das mensagens, transmitida com palavras simples, por vezes sob a forma de pequenas histórias singelas, compreensíveis em qualquer aldeia, e por isso, por muitos termos por ele utilizados, eram palavras de aldeia como estrume. Enfim, tá bom? Temos outros textos de apoio aqui também. Esse outro aqui também é interessante, ó. Aqui ele vai falar sobre a questão do mal-entendido das traduções, né? Aqui o Frederico Lourenço falando sobre algumas polêmicas, falando sobre alguns mitos, sobre as traduções da Bíblia e tudo mais, né? E aí ele vai falar o seguinte: um mal-entendido que convém, desde já esclarecer, é a suposição horrênia
repetida por biblistas que desconhecem a forma como atualmente se encara a história da língua grega no âmbito da filosofia clássica. Olha o que ele vai falar aqui. De que o grego em que foi escrito o Novo Testamento é um grego diferente da língua que foi utilizada a título de exemplo por Aristóteles, Platão ou Xenofonte. Não é. A língua em que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos aqui, né? Os 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é a mesma dos autores helênicos de séculos anteriores e posteriores, é grego. E aí ele vai exemplificar aqui, pelo que eu li, tá bom? Antes, porque eu dei uma lida em todos esses textos de apoio aqui. Alguns eu não tive paciência porque eram muitos detalhes, eu acabei pulando por falta de interesse. Eu só li os que me interessavam mesmo. Mas dentro desse texto de apoio aqui, que está nesse livro aqui, que são textos muito interessantes, todos são interessantes aqui, ele vai falar sobre a questão da tradução do grego do Aristóteles, do mito, né? Que é uma diferença muito grande entre o grego da Bíblia e o grego do Aristóteles e do Platão e do Xenofonte, né? A diferença é que o grego da Bíblia é um grego mais não é um grego tão sofisticado quanto o grego de Platão, que foi ali, tá bom, uma escrita mais direcionada a um público alfabetizado, a um público mais estudioso da área mesmo, tá bom? A pessoas mais conhecedoras. Aqui, a intenção mesmo foi levar a palavra, foi levar o que estava acontecendo na época, né? Foi dizer, né? Foi escrever nessa via de comunicação de tô colocando aqui para que você saiba o que aconteceu. Então a diferença desses dois gregos, né, da Bíblia para o Platão e tudo mais, essa questão, né? Essa questão de sofisticação de escrita, da estética e tudo mais, que é uma estética mais direcionada a um público mais estudioso, no caso do Platão, Aristóteles e tudo mais, tá bom? Ele vai comentar essa questão aqui da Bíblia assim. E assim finalizamos ali os textos de apoio que eu pretendia dizer para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer a comparação das traduções, mas primeiro, tá bom? Antes de enrolar, tá bom? Do que se trata o Evangelho segundo São Mateus, porque já tem mais de 17 minutos aqui de vídeo, né? Gente, eu anotei tudo aqui porque eu não quero esquecer, eu não tenho tanto conhecimento assim da Bíblia, são muitas coisas, muitos fatos ali que não tem jeito, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui um exemplo para exemplificar assim, né? Vai ficar bacana no vídeo, né? A cor combinou. Mas enfim, dentro do Evangelho segundo São Mateus, você tem ali, como eu tinha comentado, né, o nascimento de Jesus Cristo, né? Como Jesus veio ao mundo, né? A sua morte, né? A sua ressurreição, tá bom? Dentro desse primeiro Evangelho ali, que é o Evangelho segundo São Mateus. Aqui você tem o anjo Gabriel, tá bom? Que vai dizer a Maria ali que ela está grávida, né? Só que a gravidez de Maria é diferente das outras. A gravidez de Maria ali é vinda pelo Espírito Santo. Ela vai dar à luz ali a um menino que se chama Jesus, tá bom? José vai ficar um pouco enciumado, ele vai ficar um pouco, não vou dizer com raiva necessariamente, mas ele vai querer ali se separar dela e tudo mais, porque pensa que poderia ser traição. Mas depois tudo vai ser esclarecido e Jesus vai vir ao mundo. Jesus vai nascer ali em Belém, tá certo? Na Judéia, quando Herodes era rei. E aí o que acontece? A grande pretensão ali de Herodes era o quê? Matar Jesus. Né? Depois a grande intenção de Herodes vai ser essa, matar Jesus. E aí, né, quando Jesus vai nascer, as pessoas que vão dar ali alguns presentes para Jesus, como ouro, mirra, incenso, né? E isso nos filmes eu acredito que deva ser mais claro ali, tá? Desculpe a zoada, tá bom? Não! Enfim, deixa eu pausar aqui um vídeo. Bom, a minha mãe atrapalhou ali perguntando se eu queria pastel. Mas enfim, o que acontece? Esses presentes e tudo mais, né, que você dá dali, a mirra, o incenso e tudo mais, isso é retratado também nos filmes, né? Grande parte dessas coisas aqui vocês já devem saber ali pelos filmes, né, sobre Jesus e tudo mais. O que acontece? Deixa eu ver outra partezinha ali. Jesus, ali, aliás, Maria e José vai saber ali que a intenção de Herodes é matar Jesus. Então eles vão pegar Jesus e vão correr para outro lugar enquanto é tempo. Herodes depois, tá bom, vai mandar matar todas as criancinhas ali, tá bom, até 2 anos de idade, tá? Isso nos filmes, gente, é assim, é terrível, é angustiante mesmo, é uma coisa terrível de se ver. Mas, tá bom, isso, né, é retratado aqui na Bíblia, tá bom?
Então Jesus ali, que ele quer que seja morto, José Maria, Jesus ficou ali no Egito. E aí durante esse período ali, enquanto Herodes está sendo rei, né, o José e Maria e Jesus vão ficar ali no Egito até que Herodes morra. Tá tudo aqui anotado para não esquecer nada. Que vai anunciar o início das obras, Jesus recebe esse nome porque ele é quem batiza as pessoas em Israel. E aí, um dos personagens, levando em consideração, eu estou levando como forma literária aqui, tá? Enfim, é a questão do João Batista, né? Que vai meio que profetizar a vinda de Jesus Cristo ali, né? Então vai ser João Batista que vai batizar ali as pessoas, né? O próprio nome dele já diz muito, né? Mas enfim, que vai batizar ali as pessoas, né? E que vai anunciar ali a vinda de Jesus Cristo, né? Ele é esse grande profeta. Então, assim, inclusive João Batista vai batizar o próprio Jesus, pelo que eu notei aqui, pelo que eu prestei atenção. O que acontece, e esse é um dos grandes momentos aqui da história, uma das grandes cenas, é quando Jesus vai ser levado para o Egito. Ele vai passar ali 40 dias, tá bom? Sem comer, com sede, entendeu? E aí esse momento é bem retratado nos filmes também. É um dos momentos que eu mais gosto, particularmente. E aí você vai ter toda a tentação que o diabo vai fazer ali para o Jesus, para que ele peque, né? Para que ele seja ali contra o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Isso também é muito conhecido nos filmes e também na história da Bíblia, né? Mas Jesus não vai trair o seu Deus e vai continuar ali até o fim resistindo, né? Podemos entender esse momento também como a resistência, né? A grande resistência. Depois disso, Jesus vai ali denominar os seus discípulos, tá? Bem certinho. E aí nós vamos começar ali, vamos conhecer aqui através da Bíblia o Sermão da Montanha. Eu deixei aqui anotado no celular o que é o Sermão da Montanha, mas eu também anotei aqui, mas eu quero pegar esse texto aqui porque é melhor. O Sermão da Montanha, que também vai ser conhecido aqui na Bíblia, né? É também conhecido como Sermão do Monte, é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Esses ensinamentos são conhecidos como o Sermão da Montanha porque Jesus tinha o hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. Pronto. Isso é o Sermão da Montanha. Então, em grande parte, resumindo, esses seriam esses principais ensinamentos de Jesus ali, de como aqueles discípulos, de como aquelas pessoas que moravam naquela localidade deveriam viver. Tá bom? Esse é o resumo aí do Sermão da Montanha. Um pouco depois, o João Batista vai ser morto, certo? Por Herodias. Tá bom? Isso também vai ser bem falado aqui nesse texto de apoio que está nessa ediçãozinha aqui, tá bom? Que vai matar João Batista, tá? Percebemos que também podemos entender ali o Evangelho segundo São Mateus como um livro de tragédia, né? Mas enfim, o que acontece? Jesus vai continuar com sua jornada fazendo os seus ensinamentos, tá bom? As suas curas também, tá bom? E uma coisa bem interessante é que os ensinamentos de Jesus, em grande parte, vai ser dado ali pelas parábolas, tá bom? Porque ele acreditava que toda parábola tinha uma intenção por trás, né? De dizer algo, né? De deixar algo muito aberto ali entre as pessoas. E gerava, acredito eu, até uma comoção maior, né? Ter essa moral ali através das parábolas. Eu acho isso incrível, tá bom? Inclusive algumas parábolas são muito conhecidas, tá? Muito conhecidas. Enfim, aí Jesus vai até Getsemane, tá bom? Eu não sei pronunciar isso aqui, nem vou tentar, mas enfim. E aí nós vamos acompanhar outra parte da história, que é a do Judas Iscariotes, né? E aí a gente já sabe o que é que vai acontecer. Sim, Judas vai trair ali, tá bom? Jesus, né? A confiança de Jesus e vai entregar ele ali ao... Eu esqueci o nome do cara, gente, mas enfim, esqueci. Mas de qualquer forma vai entregar Jesus, ele vai trair Jesus, né? E interessante também, tá bom? Isso também é retratado nos filmes e também aqui no livro, né? É a questão de como Jesus sabia do que aconteceu, mas estava ainda tinha esperança, creio eu, até de que alguma coisa mudasse ou não, né? Porque ali no momento em que eles estão comendo, né? Enfim, Jesus fala ali, um de vocês irá me trair, né? E Judas Iscariote é quem o trai, né? Na verdade, o que acontece depois que Judas Iscariote pega Jesus e entrega ali, né? Aos que pretendem matá-lo, acusá-lo, né? Que vai vir ali para júri popular e as pessoas também vão trair Jesus Cristo, porque vão preferir que salvem o outro cara e não Jesus, tá bom? É que Judas Iscariote, depois de receber o dinheiro, né? Porque ele vai ali, tá bom, trair Jesus e vai receber uma quantia de moedas na época, né? Vai receber dinheiro ali. O que é que vai acontecer?
Judas Iscariotes vai se suicidar, porque não vai aguentar a culpa, não vai aguentar o peso da culpa, né? Ele vai acabar se matando, minha gente. E o interessante, eu até lembrei, né, de um livro chamado Crime e Castigo, que eu já li, já tem vídeo aqui no canal, mas eu pretendo reler as obras de Dostoiévski. Só li um livro de Dostoiévski, acredito que eu já li um conto, uns contos ali de Dostoiévski, mas eu pretendo ler as obras de Dostoiévski ali um dia, tá bom? E pretendo reler também o Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov e tudo mais. Mas no Crime e Castigo você tem ali o próprio Raskolnikov, né, esse que vai matar a velhinha ali e vai carregar o peso dessa culpa. E aí, à medida que o livro vai avançando, nós vamos acompanhar ali uh, a culpa que o personagem, o castigo que Raskolnikov vai tendo, né, após matar ali a velhinha, né. Eu lembrei muito essa questão do Judas Iscariotes aqui, tá bom? Porque ele vai acabar se matando aqui na história, né. E é isso. Depois, tá bom, de 3 dias após a morte de Jesus, ele vai acabar se ressuscitando, tá bom? E é isso, minha gente. Resumindo, esses são assim, tá bom? Os principais fatos, tá bom? Eu dei spoiler. Não tem spoiler, na verdade, né? Porque se você parar pra pensar, tá bom? Todo mundo conhece essa história, então não tem jeito. O certo é comentar do início, meio e fim aqui com vocês mesmo, ok? E é isso. Depois ele se ressuscita e tudo mais, é isso que nós vamos acompanhar. Nos outros 3 evangelhos, tá bom? Também vamos acompanhar histórias bem bacanas. Um dia eu pretendo ler esses evangelhos, tá bom? Reler algumas passagens também, porque eu já li algumas passagens, nunca li inteiros, sempre li algumas passagens entrecortadas. E é isso. Agora eu pretendo fazer, né, o que eu prometi no início do vídeo, que é comparar as traduções, né, as principais traduções aqui com vocês. Então eu vou fechar aqui esse meu caderno cheio de... Isso aqui é tudo, gente, anotações que eu faço para gravar vídeo para vocês, tá certo? Uma ruma de anotações, literalmente. Leio, depois eu paro e anoto um pouquinho o que é que eu vou comentar com vocês. E só pra você ter ideia, eu pensava que esse vídeo ficaria curto, já tá com mais de 26 minutos, meu Deus do céu. Então, eu separei um trechozinho desse livro aqui, dessa traduçãozinha aqui. Essa tradução aqui, tá bom? É a tradução ali feita pelo Ivan Storniolo e Euclides Martins Balancin. Também uma tradução muito conhecida, inclusive essa edição é muito bem conhecida, tem também aquela grandona que também acredito eu seja a mesma tradução. Aqui só temos só o Novo Testamento e uma versão pocket, né? Mas eu vou ler um trecho, o mesmo trecho dessa tradução e da tradução ali do Frederico Lourenço. Essa tradução aqui não há um tradutor apenas, aqui você tem uma editora, é uma equipe de tradução toda envolvida, então não foi uma pessoa que traduziu apenas, foram várias pessoas, acredito eu, tá bom? Mas de qualquer forma também é uma edição bem conhecida e essa versão aqui minha é bem antiga, mas tem uma versão nova, aqui é da editora Ave Maria, não sei se vocês estão vendo, mas é edição católica, tá bom? Pastoral catequética, e aqui você tem vários tradutores envolvidos, então não tem como eu falar para vocês, mas se vocês forem procurar ali, também tem a edição da Bíblia na mesma versão em edições mais novas, tá? Então vamos lá. Qual foi o trecho que eu separei aqui para vocês? Eu separei um trecho, tá certo? Do Sermão da Montanha, tá bom? Eu adoro esse texto, adoro. Então eu vou ler nessa traduçãozinha aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem de novo, tá certo? Para vocês darem uma olhadinha na versão. Eu vou ler dessa versão aqui, nessa versão aqui e por último nessa versão aqui, tá? Vamos lá começar. E aí vocês, eu vou deixar o link lá embaixo caso alguém queira comprar na versão que mais lhe agradar, tá? Vamos lá, ó. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a deteriorização os fazem desaparecer e onde os ladrões assaltam e roubam. Acumulai antes para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a deteriorização os fazem desaparecer, e onde os ladrões nem assaltam nem roubam. Lá onde está o teu tesouro, lá estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for simples, todo o seu corpo será luminoso. Se o teu olho for iníquo, todo o teu corpo será sombrio. Se a luz que há em ti é a escuridão, quanta a escuridão. Pronto, esse é o trecho dessa edição aqui com a tradução do Frederico Lourenço. Aqui, tá bom, temos a tradução, repetindo de novo, do Ivan Storniolo e Euclides Martins Balancin. A tradução bem bacana, vou ler o mesmo trechinho, tá certo?
para vocês. Aqui o título, tá bom? Está como a escolha fundamental. O título aqui é bem diferente, mas tudo bem. Olha, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é a escuridão, como será grande a escuridão? Esse texto é tão poético. Aqui ele fica mais poético, tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Deixa eu terminar aqui. Agora, nessa edição aqui, que foi a edição em que eu li praticamente o livro todo, eu li nessa edição e depois eu fui comparar ali as traduções, lendo trechos dessa tradução, lendo trechos dessa tradução e lendo trechos dessa tradução. Menos da outra, porque eu não vejo necessidade, desculpa, tá? Vou ler o mesmo trecho dessa tradução aqui, só trabalho de achar isso, né? Achei. Enfim, aqui está denominado o título como Tesouro do Céu, Olhos são. Ó, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Adoro essa partezinha ali do Sermão da Montanha. E é isso, gente. Tá bom? O vídeo já passou de 30 minutos aí. Essas são as minhas traduções aqui da Bíblia. Vou deixar os links de compra todos lá na descrição do vídeo, tá bom? Escolha a que mais lhe agradar. Particularmente, tá bom? Eu acho mais poético a tradução do Frederico Lourenço. Ele usa muito tu, né? O teu, né? Eu acho isso bem bacana. Como eu não sou especialista em tradução, o que eu fiz aqui foi ler um pouco da tradução que eu tenho em casa e é isso aí. Bom, ninguém aqui, pelo menos, né, desculpa, né, eu pelo menos não estou formado, não tenho, né, esse estudo grego, né, para ler em grego, não tenho intenção nenhuma, tá? Mas, né, bom, fica aí as traduções ali para vocês, tá bom? Escolhendo a que mais lhe agrada, a que é mais poética, ou a menos poética, ou a mais formal, seja lá o que for, não sei. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar embaixo também, tá bom? E o que mais? Acredito que seja só isso. Dá o seu joinha, não saia do vídeo sem dar o seu joinha, compartilhar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.